Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração e também a uma palavra, uma palavra que tem como um tema principal princípios para um casamento bem-sucedido. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós conversamos e te adoramos em espírito, ó Deus, e em verdade. E nesse instante e nos reunimos aqui no canal com os nossos irmãos internautas para glorificarmos o seu nome que é santo, seu nome que é digno de ser louvado. Ó Deus vivo, como diz o Salmo 55, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica, Pai. Atende-me e ouve-me o lamento da minha lágrima, do meu pedir. Senhor, o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte sobre mim caíram. Quantos estão vivendo assim, meu Deus, em meio a tantos problemas que assolam a humanidade? A Bíblia nos diz, Pai, que o mundo realmente jaz do maligno, não um mundo em termos de natureza, árvores, rios, cachoeiras, mares, não é isso. O mundo, nós estamos falando no sentido cultural, as pessoas como nós aqui oramos no canal. Senhor Deus, sua palavra para nós é um bálsamo, para nós é um refrigério, sua palavra traz paciência, sua palavra traz perseverança, mas como muitos aqui neste momento, Pai, estão clamando por misericórdia, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprimir-me, pelejando todo dia contra mim. É o que diz o Salmo também 56. Ó Deus bondoso, ó Deus de amor e de grandiosidade, porque o Senhor realmente é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós temos crido no teu poder, nós temos crido na tua grandeza, na sua magnitude, Senhor Deus. A Bíblia diz para nós nos humilharmos perante as potentes mãos do Senhor. Santíssimo, vivemos uma decadência moral no nosso país. E quando você estuda e pesquisa, Pai, não é só no Brasil. É uma decadência moral na América Latina, nos países de primeiro mundo. É uma decadência moral nos países pobres também, os chamados países do terceiro mundo. Vivemos esse caos, meu Deus, no caráter. Outra coisa que nos assusta é a irreverência, o ateísmo aumentando, os cultos aos ídolos que se multiplicam o mundo afora, e o homem rejeitando Deus, distante de Deus, distante da grandeza santa. Oh, meu Jesus, isso às vezes nos assusta, porque nós sabemos que as consequências da rebelião contra Deus têm um preço, Pai Santo. E nós queremos apresentar todos os teus filhos, todos, Pai, eu lhe apresento todos aqueles seguidores lá do Instagram, do Facebook, aqui do canal Uma Visão Além no YouTube. São vidas, são almas, e nós sabemos o preço que custou uma alma. Oh, meu Deus, custou o sangue do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, se eu fosse citar o nome de todos que pedem oração aqui no canal, Senhor, talvez o tempo não desse para nós citarmos todos os nomes dentro do parâmetro dos minutos aqui do canal. Senhor, tem aqueles que estão passando por momentos difíceis no que tange a sua saúde, pessoas que estão enfrentando enfermidades, meu Deus, que só mesmo o Senhor é quem pode trazer a cura. Problemas no fígado, nos rins, no pulmão, pessoas entubadas. Oh Deus,
mas nós, como cristãos, temos que apresentar estas vidas que para ti são preciosas, que custaram realmente o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Pai Santo, eu te apresento os pastores de várias denominações. Muitos estão sofrendo, meu Pai. Quantos estão passando por grandes tribulações, grandes afrontas, grandes batalhas nesta vida. Oh, Jesus querido, eu sei que tem pastores assim a ponto, meu Pai, de explodir. Tamanha é a pressão, é a luta. Ajuda os teus filhos, ajuda os teus ministros. Renova, meu Deus, a fé deste que ouve a oração aqui conosco no canal, este ministro do Evangelho, este evangelista, esta evangelista, esse missionário, essa missionária, esta mulher de Deus, este homem de Deus, que fazem o ID do Senhor, tanto naquilo que nós chamamos de missão urbana, dentro dos nossos bairros, na nossa cidade, na região, nos nossos estados, no território nacional, e as missões transculturais, as missões integrais que nós chamamos. Oh, meu Deus, por isso, Pai, aqui não há acepção de placa de igreja, de denominações. Apresentamos todas, porque o objetivo é que apresentemos almas para o Senhor. Ó Santíssimo, levanta uma geração de crentes como os crentes de Bereia, que realmente examinem a sua palavra, que gostem da sua palavra, que vivam a sua palavra, porque almas nós temos que ganhar. Quando nós passamos nas ruas da cidade, Jesus, quando nós passeamos, meu Deus, nos bosques, nas praças da cidade e vemos os moradores de rua, ali dentro daquele corpo tem uma alma preciosa. Jesus querido, por isso neste canal nós apresentamos os manicômios, onde estão aquelas pessoas que perderam suas faculdades mentais, mas tem aqueles que não são questões de uma patologia médica, mas influência demoníaca, obra diabólica, nós sabemos que existe. Senhor, eu quero apresentar este filho, ou esta filha, ou este esposo, ou essa esposa que está internado numa casa de recuperação para viciados no álcool, para viciados nas drogas. Liberta estas vidas, Pai, em nome de Jesus. Escuta, Senhor, o clamor desta mãe que chora, deste pai desesperado. Nós apresentamos a família, este casal. Jesus, quantos nos têm pedido oração, porque casais estão se separando, se destruindo por questões banais. Oh, Jesus, ensina a tua igreja o valor do perdão, o valor da misericórdia, porque o perdão o Senhor nos deu primeiro na cruz, nos amou nós ainda em pecados. Ó Santíssimo, abençoa este casamento, sustenta este casamento que está arranhado por palavras, por atitudes, até mesmo por que não dizer. Este homem foi fraco e caiu num pecado de adultério, ou esta mulher foi fraca e caiu num pecado de adultério. Senhor, traga para este casal entender o perdão, a reconciliação, a restauração, para que este lar não seja destruído, principalmente quando tem crianças envolvidas, para que essas crianças, meu Deus, não cresçam sem o amor dos seus pais.
Santíssimo, apresentamos os jovens da igreja, os adolescentes, as crianças das nossas igrejas, apresentamos, meu Deus, os nossos idosos, enfim, todos os membros. Deus poderoso, abençoai o nosso Brasil, o nosso país, as nossas autoridades. A gente vive sim uma crise política, institucional, econômica, evidente que nós vivemos. Mas tudo isso é o cumprimento da tua palavra. Não há paz, não há segurança neste mundo. Paz e segurança está em Cristo através da tua palavra. Por isso, Santíssimo, nós te pedimos, renova os obreiros, os pregadores, renova a fé e a estrutura deles, para que eles possam perseverar, continuar, caminhar, andar na presença de Deus, glorificando, exaltando, enaltecendo este nome que está acima de todos os nomes. Ó meu Senhor, faz com que esta pessoa que ouve a nossa oração e posterior à nossa pregação entendam que nós somos criaturas, mas que o Senhor é Criador. Nós temos começo, meio e fim. O Senhor é um ser atemporal, existe desde a eternidade. Ó Pai, quantos temem o nosso inimigo, eu sei que ele tem poder para causar danos. Ele derrubou Adão e Eva, mas ele é uma criatura. Ele era um querumbim, o nosso inimigo. Querumbim é a classe dos angélicos, dos seres angélicos, dos anjos, aquela classe criada. São os seres angélicos criados por Deus, anjos, querumbins, serafins e o arcanjo, mas são seres criados, criador, somente o Senhor, onipotente, onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso. A gente vê muito isso na Bíblia, no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ah, meu Deus, a prostituta Raabe, ela temeu o Deus de Israel, até escondeu, oh meu Deus, os espias e pediu que quando eles entrassem e invadissem Jericó, que eles tivessem de compaixão e poupasse ela e a sua casa. E ela deixou um fio de escarlate ali na janela da sua casa. Senhor, então esta grandeza faz com que entendamos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas o Salmo 51 é um salmo que nos mostra o amor de Deus e a misericórdia do Senhor, mesmo para aquele que está nos ouvindo, que está em pecado, ou que praticou o pecado. Não quero aqui, meu Deus, julgar, mas Davi nesse salmo está se humilhando depois de um adultério e de um homicídio, e recebe perdão de Deus, restauração para a sua vida. Isso prova que tu perdoas, o Senhor restauras, o Senhor levanta o caído. E quantos estão assim? Eu te apresento os enfermos, os viciados, os lares, os casais, os filhos, meu Deus, para que o Senhor possa entrar dentro desta casa, esta pessoa que ora comigo agora, chorando, angustiado. Pai, tem os desempregados também, que tem que sustentar suas casas. Olha, meu Senhor, para a dispensa desta pessoa. Papai querido, eu quero também colocar nesta oração, interceder, sim, por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, ou enfrentando uma enfermidade que o médico desenganou, aqueles que estão enfrentando problemas espirituais, guerras com demônios. São seres espirituais da maldade, mas o
poder do nome de Jesus, repreende todos esses espíritos imundos. Senhor, meu Deus e meu Pai, por isso, Senhor, que eu tenho intercedido pelos nossos pastores, os nossos pregadores, os ministros do Evangelho, as mulheres que fazem a Tua obra. Senhor, a seara é grande, eu sei que ela é grandiosa, mas ceifeiros são poucos. Sustenta os que nós temos, segura, meu Deus, socorre este pastor, enxuga as lágrimas dos seus olhos, nos membros desta igreja. Todas as denominações nós aqui apresentamos, independentemente da placa. O que nós entendemos é que a tua igreja, ela é uma igreja que abrange o mundo. Ela é uma igreja, meu Deus, que não tem paredes. Claro que as denominações nós respeitamos e apresentamos todas e todos os seus líderes. Jesus querido, fica conosco e opera nos nossos corações. Traz a paz para esta alma desesperada, alegria para o triste, levanta o caído, Senhor Jesus. Em teu nome eu suplico a cura por esta pessoa enferma. Senhor, este obreiro que desanimou mediante a prova. Quando eu falo este obreiro, estou englobando todos os teus ministros e ministras. Meu bondoso Deus, renova as forças, restaura, levanta, coloca de pé, no nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome, é que eu peço e intercedo. Também pela obra missionária, na América, na Europa, na Ásia, na janela 1040, o Oriente Médio, a África e a Oceania também. Mas aqui eu faço um parênteses e apresentar Israel. Israel, Santíssimo Deus, que tem a tribo de Judá, de onde veio o nosso Salvador. Cobre aquela nação com as tuas mãos. Senhor Jesus, não somente Israel, mas as vítimas que são inocentes do lado palestino. Tenha de compaixão, Senhor, no que vem da minha mente, não é o corpo caído, ferido e morto, é a alma sem Cristo para onde vai. Por isso que clamo e suplico, e te apresento esta oração, esta intercessão por vidas, no nome de Jesus. Abençoa a família como um todo, de todos os nossos irmãos internautas, os inscritos, aqueles que veem, mas não se inscreveram ainda, mas hão de se inscrever. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amados irmãos e irmãs, nós vamos agora à palavra de Deus, uma palavra breve aqui no nosso canal, onde nós vamos falar sobre princípios para um casamento bem-sucedido. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria muito de, junto com os nossos irmãos, falar desses princípios, mas o texto base, ele é o texto do livro de Hebreus, no capítulo 13 e no verso 4 do livro de Hebreus. Hebreus, que é um livro que não se sabe assim ao certo quem foi o escritor do livro de Hebreus. Existem marcas textuais, né, que nós poderíamos falar que pertence a Y, que pertence a uma ou a outro obreiro de Deus, mas nós não afirmamos, porque não há uma comprovação, né, feita biblicamente para nós afirmarmos quem é o autor do livro de Hebreus. 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contendo-se-vos com que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Então, e queridos irmãos, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus capítulo 13, verso 4, parte A. Então, enfatizar
Vamos enfatizar nesse nosso estudo, nessa nossa palavra, Deus celebrou, meus amados, o primeiro casamento, Adão e Eva. Jesus, ele realizou, meus amados, o seu primeiro sinal em uma festa de casamento. Então o casamento, ele foi estabelecido por Deus e agrada a Deus, se bem administrado, traz honra a Deus. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos internautas, e alguns princípios ensinados na palavra de Deus, que se aplicados ao casamento, farão deste um empreendimento muito bem sucedido. Então, edificar a casa na rocha, de Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas que não caiu, aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, verso 24 ao verso 27. Então nós vivemos em um tempo onde tudo é questionável, e é o que nós chamamos de relativismo, né? Os relativismos da vida. Precisamos de absolutos, onde nos ancorar no porto seguro. Cristo é a sua palavra, Cristo e a sua palavra, ou a palavra em Cristo, é o que precisamos. É a nossa âncora, é Jesus e a palavra e Jesus. É o nosso porto seguro, é a nossa rocha. Entendeu, meus amados irmãos? Aonde você edifica o seu casamento, orando, clamando, buscando Jesus Cristo de Nazaré. Exercitar a paciência e a perseverança, Tiago capítulo 1, verso 2, verso 4. Vamos ler então Tiago e também Hebreus capítulo 12, verso 1, parte C do versículo. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, verso 2 e 4. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Tiago 5, versos 7 e 8, parte A do versículo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1, parte C. Então, ao longo, queridos, da jornada, vão surgir muitas situações de provação. Haverá vontade de desistir. Será necessário paciência e perseverança, e tudo isso eu aplico ao casamento. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser perseverante. Quando surgir as provações, eu não posso pensar em desistir. O que é desistir em um casamento? Partir para o divórcio, partir para a separação. Eu tenho um Deus que eu posso buscar e solucionar. Quantos casamentos que no momento do desemprego do esposo terminam em divórcio? Quantos casamentos que as pessoas não se entendem verbalmente? E nós temos que colocar Deus nisso. Não é destruir. Nós temos um Deus e nós somos seres racionais. Então nós sabemos que nós temos que buscar a presença de Deus. Então será necessário para um casamento perseverar, paciência e perseverança. Agora, o tópico 3, agir
com sabedoria. Tiago 1, verso 5, Provérbios 3, 13, 14. Vamos lá, Tiago 1, 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e nada lhes impropera, e se lhes há concedido. Tiago 1, 5. Então, sabedoria, irmã, você que é esposa, tem que pedir para Deus como administrar o seu casamento com sabedoria. Da mesma coisa, meus amados, os irmãos, os esposos, agir com sabedoria, peça para Deus. Agora vamos para Provérbios. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios 3, verso 13 e 14. Então, a sabedoria para administrar um lar, um casamento. Agora vamos para Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14, 1. A mulher sábia, ela não destrói. Então nós não pegamos conselhos dos outros. Os conselhos do crente é de Deus. Às vezes você pega conselho com uma mulher ímpia. Não, você tem que fazer assim, você tem que peitar seu marido. Ou o esposo pega conselho com um homem ímpio, né? Não, meu irmão, minha irmã. O conselho do crente é a palavra de Deus, é o Todo-Poderoso. Um casal que está em crise, você vai tentar resolver isso aos pés da cruz. Passou desse limite, procure o pastor da sua igreja. Ele vai lhe aconselhar à luz da Bíblia. Porque com Cristo tudo tem solução. Então o homem e a mulher sábia e o homem sábio edifica a casa. De que forma? À luz da palavra de Deus. Não vamos tomar conselhos dos ímpios. Não vamos partir para solucionar, partir para a resolução que eu pensei vou fazer. Não. Nada de ímpeto. Sabe aquelas decisões precipitadas? Eu vou sair de casa, eu vou abandonar tudo. Que isso? Você tem Deus. Você é templo do Espírito Santo. Calma, o nervoso chegou, a ira. Olha, vai tomar um banho, refresca a cabeça. Na ira e na raiva a gente faz loucuras. Para, esfria a cabeça, pensa bem, chora aos pés do Senhor, suplica o perdão, e tudo vai se encaixar. Quarto, priorizar o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso 8, parte A. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, parte A. Vamos por parte? O amor é paciente e benigno. Eu tenho paciência. Benigno quer dizer bondoso, bom. O amor não arde ciúmes, irmãos. Os ciúmes não provém de Deus. A irmã que é ciumento, o irmão, é claro que às vezes tem marido que ele dá razão para que a esposa tenha ciúmes, com as atitudes dele, então ele tem que mudar as atitudes. Tem irmã que ela também, com as suas atitudes, ela provoca os ciúmes do esposo. Então, nós temos que nos consertar desta forma. O amor, ele não se ensoberbece, soberbo, eu sou, eu faço, não. Deus faz, Deus é, Deus pode. O casamento é guiado pelo Senhor. Então eu procuro os conselhos de Deus à luz da sua palavra. Não se conduz inconvenientemente. O que é isso? Agir de forma reprovada. Eu sou um homem casado e eu fico ali conversando com as jovenzinhas da igreja e minha esposa lá no canto. Eu estou me comportando de forma inconveniente. A irmã é uma moça jovem, casada, mas está ali conversando com o irmão, com outro irmão, e o esposo lá do outro lado. Você está se comportando de uma forma inconveniente. Você tem que ter noção que você é casado. Não procura seus interesses. No interesse do casamento não é individual. É ali o marido e a esposa e os filhos. Outra coisa,
ele não fica áspero, não fica exagerado, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, claro que não, né? Mas com a verdade, ó, tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. Suportar a falha do outro. Eu não gosto do jeito dele, aquele jeito dele. Você tem que suportar, você casou. Por isso que o casamento, a palavra aqui é amor, não é paixão. Você que é um jovem noivo, você que é uma jovem noiva, vocês que são um jovem casal, uns jovens casais que vão casar, você tem que entender o que é amor e o que é paixão. Paixão é obra da carne. Quando nós somos jovenzinhos, às vezes a gente confunde a paixão com o amor. A paixão é carne. Quando nós vamos envelhecendo, ela vai embora. Porque a paixão é um desejo carnal. Mas o amor não. O amor é algo profundo, vem de dentro da alma. Quinta parte agora. Praticar a humildade. Provérbios 22, verso 4, 1 Pedro 5, verso 5, parte C. O galardão da humildade é o temor ao Senhor, são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. Quer dizer, a humildade, ser uma pessoa humilde. Então, o esposo tem que ser humilde para com a sua esposa e a esposa para com o esposo. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. 1 Pedro 5, verso 5, parte C. Alguém precisa romper o ciclo da não graça. Perdi, né? O que é isso? Você precisa romper esse ciclo da não graça, pedir perdão, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, Efésios capítulo 4, verso 26, entendeu? Tudo isso faz parte de um pacote para que o seu casamento, para que o seu lar, para que o seu matrimônio, para que você tenha princípios para um casamento bem sucedido. O diálogo constantemente. E no diálogo, irmãos, ambas as partes devem falar. No diálogo, a esposa vai dizer aonde está a falha do esposo, o esposo vai se calar, vai ouvir a sua esposa falar. Depois a esposa vai se calar e vai ouvir o esposo falar. E aí haverá um consenso. O diálogo, só pode haver diálogo quando os dois se comunicam. Eu falo, minha esposa ouve. Minha esposa fala e eu ouço. Por quê? Tem que os dois ter voz e também ter ouvido para ouvir. Senão, não tem casamento que dure. Não tem lar que continue. Então, queridos, o casamento bem sucedido segue esses parâmetros aqui, segue a palavra de Deus. E o maior conselheiro do casamento não é advogado que vai impetrar lá na justiça o divórcio. Ele é um advogado para restaurar o casamento, restaurar este lar e o amor do casal. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu espero que você seja abençoado nesta palavra. Eu espero que os lares que precisavam ouvir uma palavra como essa, recebam esta palavra, sentem, parem, ouçam, ceda. Reconhece, eu fui errado. Reconhece, esposo, que você tem sido arrogante, um homem prepotente. Reconhece suas falhas. Chama a esposa, conta para ela, peça perdão. Faça o mesmo, irmã. Reconhece também os seus erros, a sua prepotência, seus ciúmes. Peça perdão. Se abracem, esposos. Vocês, esposo e esposas, né? O casal, se abracem. Vocês são uma só carne. O casamento, irmãos, é uma instituição divina, criada por Deus. E só Ele separa o casamento, hein? Só Ele. Queridos, fique com esta palavra. Eu espero que esta palavra tenha te abençoado no dia de hoje. Meu amado e minha amada irmã, em nome de Jesus, eu te peço, você que não é inscrito aqui no canal Uma Visão Além, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe aí o nosso canal com mais pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe, a você e a sua casa no dia de hoje. Graça e paz em nome de Jesus Cristo.